Vamos, então, dar início à segunda parte deste painel. Com a alegria de termos aqui conosco, tá, o doutor Daniel Pulino, procurador federal de São Paulo, conselheiro do FUNPRESP, doutor Edmilson Enedino Das Chagas, técnico do MPU e diretor do FUNPRESP. Vou passar imediatamente a palavra ao doutor Bruno César Lorenzini, o presidente da JUFESP, para apresentar os palestrantes, lembrando que o evento, na verdade, é promovido pela JUFESP, e aqui reiterando a alegria da IMAG de receber e de hospedar este evento. Né, doutor Fernando? Doutor Bruno, por favor. Bom, retornando aqui, eu gostaria desde logo também de registrar a chegada do nosso diretor do Conselho de Estudos da JUFESP, o querido amigo juiz federal José Carlos Francisco, que é, sem dúvida nenhuma, um grande responsável aí pela organização acadêmica desse congresso, mais este congresso. Sempre o querido José Carlos, ele tem se pautado por eventos que têm sido bem plurais e trazem debates interessantíssimos, como já foi a primeira parte da manhã. E para essa segunda parte, nós teremos aqui, começando pelo doutor Daniel Pulino, doutor e mestre em Direito Previdenciário pela PUC, professor do Departamento de Direito Público da Faculdade da PUC também, procurador federal e membro eleito do Conselho Deliberativo do FUNPRESP. Não é isso? E agradecemos muito sua vinda aqui, doutor Daniel, e é uma referência no tema que nós vamos enfrentar aqui à tarde. Também agradecer o Edmilson Enedino Das Chagas, tá? Que também é membro do Conselho Deliberativo da FUNPRESP, o Judiciário, diretor de Seguridade, possui especialização em Direito Público, também servidor concursado do Ministério Público da União, e também tem feito grandes contribuições para que nós possamos aí compreender esse novo desafio, essa nova ideia para todos os magistrados e servidores públicos. Então, sem maiores delongas, porque o nosso tempo já ficou curto, eu passo a palavra ao doutor Daniel Pulino. Desculpa, retorno a palavra ao nosso presidente da mesa. Então, já está passada a palavra ao doutor Daniel Pulino. Bom, muito bom dia a todos. Já que a palavra está comigo, né, a gente descobriu agora aqui rapidamente. Eu quero inicialmente agradecer ao convite da Escola da Magistratura, e eu faço aqui na pessoa do Dr. Paulo Sérgio, do Dr. Bruno, e também dos organizadores, Dr. José Carlos Francisco e a doutora Zélia, pela indicação. Cumprimento também meu colega de mesa, Edmilson, que vai ter a missão de falar para vocês alguma coisa a respeito, dentro desse contexto de reforma e segurança jurídica, em matéria de seguridade social, sobre um tema que está na ordem do dia, não pelo desejo, talvez, dos servidores e dos membros, mas está aí na ordem do dia, que é a previdência complementar dos servidores públicos. Então, para falar disso, eu bolei aqui um caminho que passa por esses três tópicos. Primeiro, o regime de previdência complementar, esse RPC seria essa abreviatura, né, dos servidores públicos e membros de poder na Constituição de 88, contexto de surgimento, só para a gente se situar, como ele é previsto hoje na Constituição e, já que o painel trata de reformas, no que a reforma está impactando isso? Está alterando também previdência complementar? Está, numa pequena parte. Vamos ver em que parte que isso está atingindo o regime complementar. É só um projeto, mas é um indicativo, já foi aprovado na Câmara, numa dos turnos, então é possível que saia desse jeito. Quanto tempo eu tenho? Só para 10 minutos, 20 minutos, meia hora? Tá bom. Então tá. Talvez a transparência tenha mais coisa do que eu vou conseguir falar aqui, não tem problema, fica à disposição, é só para a gente organizar dentro dessa ideia. Regime de previdência complementar para servidor público, como eu peguei o finalzinho aqui da Zélia falando, ela já deu um panorama.
E, de certa forma, o que me interessa chamar a atenção no que ela disse é uma novidade para a gente ainda. Apesar de já estar aí, hoje está na ordem do dia, já está há algum tempo sendo discutido isso, já é uma realidade no caso da União desde 2013, mas ainda é uma novidade. E faço questão de dizer isso por quê? Porque já existe, já se sabe disso há muito tempo, a gente tem medo do desconhecido. Então, em primeiro lugar, o desconhecido causa medo. Não é? E o regime de previdência complementar para servidores públicos, ainda nós estamos nessa fase do medo. No meu papel não é vir aqui tirar o medo e chamar, venham, pulem dentro da piscina também, porque está quentinha, não é nada disso, não. Eu acabei migrando, já vou antecipar isso, né? Algumas pessoas, a gente já conversou aqui, eu acabei migrando na sexta-feira passada, então eu tenho autoridade para falar, pode vir para a piscina porque ela está quentinha, mas eu não sei se ela está tão quente, se quiser, depois nos debates a gente pode falar disso, por que você optou e tal, mas eu acho que a situação está bem gelada, tanto fora quanto dentro da piscina. Então, existem riscos dos dois lados. Mas, por enquanto, como é que a gente pode falar de previdência complementar nesse tempo que a gente tem aqui? Situando, então, como surgiu essa ideia? Não faz parte da tradição de servidores públicos. Se eu disser para minha mãe, que não acompanha assim, diretamente direito previdenciário, ela vai saber, servidor público ganha mais, ganha lá. Talvez ela saiba que é o último contra-cheque, o salário integral, a aposentadoria integral. Bom, dentro dessa ideia que está no imaginário de todo mundo, por que o servidor público passou a ter a opção, hoje de manhã é isso, daqui a pouco vai ser obrigatório, previdência complementar, que no Brasil, já é bom deixar claro isso desde o início, é sinônimo previdência complementar de previdência privada, não tem diferença nenhuma. O regime complementar é o regime privado, não é um regime empresarial. Por quê? Porque por uma limitação legal e que ainda hoje está na Constituição, a reforma impacta nisso, inclusive, ela só pode ser feita, a previdência complementar de servidores públicos, por entidades fechadas sem fins lucrativos. Portanto, ela não é uma empresa que busca lucro, uma sociedade anônima, como são as entidades abertas. Só isto, mas é previdência privada. O regime de funcionamento é privado, ela é contratual, ela é negocial. E isso faz mudar muita coisa. Bom, como surgiu isso? Previdência complementar para servidores públicos passou a ser previsto já no contexto de reformas. Bom, se a gente sabe que reformas, a atual ou as anteriores, a de 2003, a de 98, são feitas não para melhorar a condição social do trabalhador ou para assegurar mais direitos, mas sim para combater déficits reais ou não. Isso é uma dividida que eu realmente não pretendo entrar. Mas se o contexto é esse, se ela vem para diminuir despesas, se não tem déficit ou não é discutível, mas diminuir despesas, esse é o objetivo, despesas no orçamento público, vocês viram na palestra anterior que realmente as despesas são altas. Se ela veio nesse contexto, é claro que ela vem e assusta o servidor público. Por quê? Porque ele olha para aquilo e pensa, bom, vou perder a integralidade, a paridade, etc., e vou começar a ter direito a quê? A um teto do INSS sem saber o quanto eu vou ganhar? Então, ela assusta, não é? Ela é resultante, portanto, das reformas. Se a gente fizer um resumão das reformas que houve nos últimos 30 anos até hoje, a gente pode dizer que as reformas, o que elas fizeram foi dar mais cara de seguro para a Previdência. O que é dar cara de seguro? É enfatizar o caráter contributivo, onde não tinha contributividade, ela passou a prever. Onde já tinha, ela acentuou, foi contribuindo mais. Por exemplo, o servidor público, o coração disso é atingido. O servidor público, até pouco tempo atrás, não contribuía para a sua aposentadoria. Há pouquíssimo tempo atrás, nós estamos falando, não na União, que já começou um pouco antes, mas nos estados, até 2003, não existia obrigação constitucional e tem decisão do Supremo dizendo, recente, da época de 2004, falando isso. Não é contributivo o regime antes das reformas da Emenda 20. Ela deu cara de seguro, ênfase na contributividade, as reformas fizeram isso. E também, dar cara de seguro, enfatizar na saída do dinheiro. Na entrada, fica contributivo. Na saída, na hora de pagar os benefícios, sai segundo a necessidade, segundo, se fosse um seguro privado, o sinistro, o evento que provoca um desequilíbrio patrimonial. Isso também impacta servidor público. Por quê? Porque, vou dar um exemplo que vocês vão entender, vejam, não estou assinando a autoria disso, mas é comum a gente ouvir que o sujeito se aposenta com 50 anos, com 60 anos, isso, com 45 anos, uma mulher, um militar se aposenta dessa forma. Isso não é se aposentar, isso é se privatizar, né? O sujeito, na verdade, está no auge da carreira. Um professor universitário que foi atingido pelas reformas, por exemplo, foi dentro dessa linha. Um professor universitário com 50 anos, dentro do departamento, ele está no auge, ele pode ser chefe, pode ser titular e tal, e ele se aposenta, quer dizer, ele vai usar o aposento, veste um pijama e para. Então,
ênfase na contributividade, ênfase na restrição das saídas, só quando houver necessidade. Não porque você contribuiu um tempo e tem direito de sair. Você vai sair quando ficar velho e não puder mais trabalhar. Esse é o espírito, esse é o resumão das reformas. Bom, da emenda 20, da emenda 41, é disso que a gente está falando. Pois bem, onde eu quero chegar com isso? Para servidor público, essa resultante de dar cara de seguro para a Previdência, ela tem um vetor específico. Ela tornou cada vez mais parecido, isso apareceu aqui também no painel anterior, tornou cada vez mais parecido o artigo 201, que é o que trata da Previdência Pública do INSS, do regime geral, cada vez mais parecido o artigo 40 com o 201. Se fosse no Word do computador, é Ctrl+C, Ctrl+V, recorta e cola. Foi saindo integralidade e foi entrando cálculo pela média. Foi saindo paridade e foi entrando correção pelos índices de periodicidade definidas em lei. Então, é isso que aconteceu. Dentro desse contexto, onde é que entra a Previdência Complementar? Se o propósito é unificar, os regimes não foram unificados, nem a proposta atual pensa nisso. Ela pensa em unificar os parâmetros. Nossa reforma, se diz nos fóruns internacionais, ela é paramétrica. Mudam os parâmetros, mas ela não é estrutural, não foi privatizado, como a gente diz, e aconteceu na América Latina quase toda. Dentro dessa ideia, ela não é estrutural, ela fica igual nas regras, vai ficando cada vez mais parecida com a Previdência Pública. Tem uma diferença importante que não se mexeu. Qual é a diferença? Aquilo que para um seguro faz toda a diferença. Se o meu carro, a seguradora disser que vai cobrir tabela FIP menos 10%, ou se ela disser que vai cobrir tabela FIP, hoje em dia ninguém consegue vender o carro na tabela FIP, eu vou até torcer para roubarem meu carro, porque é o único jeito de pegar a tabela, né? Se não for um Honda, alguma coisa assim, um Corolla. Bom, do que eu estou falando? O teto. Para seguro, faz toda a diferença o limite que vai ser pago pelo seguro. Onde ficou a diferença entre o regime geral e o regime próprio? No teto. Um tem um teto que hoje em dia é de R$ 5.500, o outro tem um teto que é de 33 e que a gente está vendo recentemente, e tal, sobretudo nos estados, não se respeita. Para atingir isso é que chega a Previdência Complementar. Então, esse primeiro ponto, qual é o contexto de surgimento? Previdência Complementar do servidor surge para, se não é possível unificar os regimes hoje, que no futuro essa decisão seja natural. Como assim? Daqui para frente, os servidores vão respeitando o mesmo teto. Vamos dizer que todo mundo tem a Previdência Complementar, os servidores migrem, ou os próximos que entrarem passem a entrar nesse regime. Daqui a 30 anos, uma proposta de unificar as previdências não vai assustar ninguém, porque todo mundo já está no mesmo teto. Então, aquela opção que hoje é impossível, ela se torna naturalmente posta amanhã. Para que eu vou manter um monte de regime próprio para pagar R$ 5.000? Passa todo mundo para uma previdência só, o Estado paga 5.000. E daí para frente, cada um se vira da forma que achar melhor, com a entidade fechada na sua corporação, com uma entidade aberta se confia mais no mercado financeiro, ou investindo de outra forma, se ele acha que é prudente o suficiente para guardar dinheiro para a velhice e não torrar num bingo, alguma coisa do tipo. Previdência complementar de servidores públicos surge, então, no contexto de reformas, e vem para aproximar o que, claro que se tentou, mas não se conseguiria. O Brasil foi um dos poucos que resistiu à privatização da Previdência dos anos 90, na América Latina. Foi um dos poucos. Né? Quem mais ficou com regime público, em que a Previdência é obrigatória, é pública? Brasil, Venezuela, Paraguai, pouquíssimos países. O resto privatizou, de uma forma ou de outra. Não dá tempo da gente falar desses modelos diferentes que surgiram, mas, para o futuro, vai ser uma opção mais natural. É aí que surge, então. Então, resultante específica das reformas, é isso aí. A maior diferença entre os dois regimes, o geral e o regime próprio, já que se tentou aproximar os parâmetros das regras, reforma paramétrica, não estrutural, não a unificação, como tem essa diferença, hoje é uma opção. O ente público que quiser se livrar da despesa, que não é nada pequena, pelo contrário, a gente já está vendo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, já sem pagar servidor. No Rio Grande do Sul, os servidores recebem em 5, 6 vezes, né, vai recebendo tudo picado. Se o Estado quer se livrar disso, para o futuro, ele adota hoje o regime de previdência complementar, porque daqui a pouco ele já não tem esse teto, ele não vai pagar 30, 27, 33. E, claro, também é outra coisa que faz sentido em adotar regime complementar para servidor público, que é uma novidade. Lembram-se, minha mãe não sabe o que é isso, é a integral e tal. Bom, a outra questão é que
acabou a integralidade. Se não é mais integral, eu tenho o que complementar, porque uma aposentadoria integral, o sujeito ele já tem o mesmo salário que ele tinha em atividade, eu não tenho o que complementar. Então, é isso que faz com que a Previdência Complementar de Servidor Público seja posto no Brasil. Item 2. Como é que foi colocado isso? Previdência Complementar de Servidor Público. Como é que ela está prevista na Constituição, que vale ainda hoje de manhã? O que ela prevê? Bom, aqui, esse é o segundo ponto, né? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu estou imaginando já que vocês já conhecem um pouco do assunto, e também o objetivo maior é chegar, talvez, nos debates, ou chegar lá para saber o que a reforma atual impacta nisso. Então, regime de previdência complementar de servidores na Constituição de 88. Como disse a professora Zélia, parágrafos 14, 15 e 16 do atual artigo 40 da Constituição. Artigo 40 que disciplina regimes próprios. Então, hoje é uma faculdade do ente federativo adotar ou não previdência complementar a seus servidores. Se ele quiser livrar a despesa futura, ele adota. Os novos servidores vão entrar aí. É isso que está na Constituição, é isso que a gente tem, então, nesses parágrafos 14, né, que fala a União, o Estado, o DF, os municípios, desde que instituam, veja, não é? Instituirão. Desde que instituam regime complementar, poderão fixar para o valor de suas aposentadorias e pensões o limite máximo, quer dizer, o teto do 201 do regime geral. Parágrafo 15. Este parágrafo 14, 15 e 16 vieram com a emenda 20, a reforma de 98. O 15, o parágrafo 14 ficou intacto desde a emenda 20, o 16 também, o 15 sofreu alteração. Por que sofreu alteração? Porque não saiu em nível infralegal a Previdência Complementar de Servidor Público, por causa do que foi posto no parágrafo 15 depois da emenda 41. Como assim? Começou a tramitar a emenda 20, repetindo, ela trouxe já essa possibilidade de previdência complementar para os servidores públicos, bastando que o ente federativo, União, Estado, DF e tal, apresentassem um projeto e criassem. Mas ela previa lá que tinha uma lei complementar que antes ia falar como é que ia funcionar isso. Essa lei travou lá no parlamento, não saiu. Por quê? Resistência dos servidores e tal. Onde os servidores resistiam? Em 2 pontos. Vai entregar isso para o mercado financeiro. Eu tenho medo. Eu prefiro ficar com o governo, que é bom pagador. Os gaúchos não acham isso. O pessoal do DF já não acha mais isso, né? Infelizmente, talvez o ano que vem, a gente que de vez em quando dá uma brincadinha de aplicar em título público do Tesouro, talvez a gente veja que o governo talvez não seja tão bom pagador com essa meta fiscal, né? Mas sem querer fazer muito terror. Ainda bem que você não assustou. É o que estão dizendo, né? É o que estão dizendo. Bom, o governo é bom pagador, eu não quero ir para o mercado, porque o mercado é mau. Travou aí. Vai entregar para uma entidade do mercado. Outro ponto onde travou. Previdência privada, no mundo todo, hoje em dia se faz previdência privada em planos que lá no ambiente da previdência complementar a gente chama de contribuição definida, CD. Não benefício definido, BD, que é o plano público. O que é o benefício definido? É esse plano em que a gente sabe quanto vai ser. Eu vou me aposentar e vou ter 100% da minha média, ou eu vou ter o último contra-cheque porque eu tenho paridade, etc. A remuneração do cargo efetivo, que é o teto colocado pela emenda 20. Eu sei o valor do benefício, plano de benefício definido. Eu não sei o valor, eu vou contribuir, vou formar um fundo, quando chegar na hora de eu me aposentar, eu vejo, bom, deu isso, o fundo é vitalício, então tá, vamos calcular agora para um seguro de vida vitalício, você tem direito a tanto. Plano CD. O projeto que tramitava criava plano CD, porque no mundo inteiro, não é só no Brasil, ninguém mais faz plano BD. Benefício definido nas entidades privadas. Por que não se faz? Porque plano de benefício definido é caro, e o empregador é mau e não quer dar. Não é isto. Plano de benefício definido é inseguro. Se tem uma coisa que a reforma da Previdência, ou melhor, a crise da Previdência, no mundo todo mostrou, não só no Brasil, é que Previdência é alguma coisa, por ser de longo prazo, muito difícil de prever. Quem é que ia imaginar, em 1930, que o sujeito ia viver 90 anos, 85 anos? 85 anos a gente acha pouco. Por exemplo, se morre o pai de um colega, puxa, faleceu, quantos anos ele tinha? 81? Puxa, era novo ainda. Não é errado pensar isso na classe média alta brasileira. Nos anos 30, o cara viver 80 anos era muito difícil. Ah, tá gagado, né? Todo mundo falava isso. Hoje em dia, Alzheimer, câncer de próstata, todo mundo falava, tem 90 e poucos anos, vai chegar nisso. Porque todo mundo, num certo nível econômico da sociedade, chega. Né?
Detalhe, ficou mais terrorista ainda, vai falar em doença, além de já falar que não vai pagar título. Depois que eu falei, já tinha saído, mas a ideia não é fazer terror. Bom, plano de benefício definido, reformas da Previdência no mundo todo mostraram que o mais difícil é a previsibilidade em matéria de Previdência. Como é que eu vou saber? Quem ia imaginar, por exemplo, nos anos 70, que a Varig ia quebrar? Andar de avião era tão bacana, então quem ia imaginar isso? Bom, quebrou porque gastavam demais. Bom, então também gastam demais a Alitalia, a American Airlines, porque está uma fundindo com a outra para não quebrar. Quer dizer, o mercado mudou. Hoje a passagem aérea não custa a mesma coisa que custava antes. Ou seja, é só um exemplo para dizer que com uma coisa de longuíssimo prazo não dá para fazer previsão muito certa. Por isso que ninguém quer fazer plano BD, para pagar, olha, te prometo te pagar o seu último salário daqui a 40 anos, porque eu não sei como é que vai ser. E se as pessoas estiverem vivendo 130 anos daqui a 40 anos, porque o projeto Genoma Humano deu certo e tal, mapeou todas as curas para as doenças, pelo menos para esse monte de câncer daqui e dali. Percebem? Por que eu estou falando disso? O projeto de reforma criando previdência complementar para servidor público, travou em duas coisas. Vai entregar para o mercado e vai criar plano CD. Os servidores embarreiraram, não passou. Veio o governo seguinte, com força, né, bastante votos, tal. Emenda 41. Passou. O parágrafo 15 é este. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 será instituído por lei de iniciativa do chefe do respectivo Poder Executivo, né, do chefe do Executivo, observado o disposto no 202 e seus parágrafos, previdência privada, complementar e facultativa, no que couber por intermédio de entidades fechadas, que oferecerão aos respectivos participantes dos planos de benefícios, somente na modalidade CD, contribuição definida. Então, já colocou na Constituição. Os governadores pediram, todo mundo pediu, falou, põe lá, porque aqui não passa na minha Assembleia. Naquele momento passou, foi dificílimo para o governo aprovar isso. Foi a época da expulsão da senadora Heloísa Helena, porque era do partido, não da base, era do partido do próprio presidente da República, deputado Babá, não sei o que. Onde eles se recusaram? Nesse ponto. Foi isso aqui que gerou a expulsão. Não votaram isso. É importante falar disso, por quê? Vocês vão perceber mais para frente. Porque é aqui que surge a expressão, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, que é a previdência privada, vírgula, de natureza pública. Bom, aqui no ambiente de super especialistas no assunto, a gente sabe que regime público significa atribuir um conjunto normativo disciplinador do regime público, vai ser... É uma autarquia, isso? Se ela não tiver dinheiro, o ente criador responde pelas dívidas, vai para precatório, como é que vai... Ficou um negócio estranho. Entidade privada de previdência de natureza pública. O que significa essa natureza pública? A entidade do servidor, o Funpresp Júdio, o Funpresp Executivo, etc., o SP Previcom aqui em São Paulo, só pode ser uma entidade fechada e ainda tem que ter mais isso, natureza pública. Surgiu aí essa confusão. Bom, o que está previsto, então, em matéria de previdência complementar do servidor público hoje na Constituição? Retomando, o contexto foi para tentar aproximar com o regime geral, porque o governo queria, mas não era possível. Então, fez mudanças nas regras, deixou o teto diferente. Para o problema do teto, o problema para quem quer unificar, no futuro é possível. Os novos entrantes, se a entidade federativa fizer a opção, pegam um regime novo, e para o futuro eu livro despesas, já sinalizo para o mercado que o déficit vai cair, etc. Ponto 2. Como está previsto na Constituição hoje, parágrafos 14, 15 e 16. O que ele traz aqui? Nesse ponto, eu já tinha dito aos senhores, eu vou acelerar aqui porque são detalhes, mas só para ticar os pontos. O que está previsto na Constituição hoje é que os destinatários, quem são os destinatários dessa previdência complementar do servidor público? São os mesmos dos regimes próprios, ou seja, são servidores públicos e membros de poder, titulares de cargo de natureza efetiva, cargo público de provimento efetivo. Então, ficam fora. Se é cargo, não é regime de emprego, ficam fora os empregados. Se é efetivo, ficam de fora os comissionados. Então, é o parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição atual. Ficam de fora estes. E vejam, ficam de fora os políticos, em princípio. Os agentes políticos estão fora. Destinatários, os mesmos do regime próprio. Apesar disso, né, então, servidores públicos titulares de cargo efetivo, onde é que tem esse servidor? Na administração direta e na administração autárquica. Não tem na indireta que não seja autárquica, a menos que seja fundação pública, que é autarquia, é a mesma coisa. Magistrados, membros do MP, ministros ou conselheiros nos estados de tribunais de contas e de municípios, onde eu já havia antes da Constituição de 88.
Deveriam ficar de fora os comissionados, os agentes políticos, os empregados. Eu falo deveriam por quê? Porque só a União cumpriu isso também. Nos estados, o Estado de São Paulo, por exemplo, pode entrar no regime complementar empregado, pode entrar comissionado, quer dizer, aí foi feito um negócio para livrar a despesa. Se vocês entrarem no site do SPPrev com comissionado puro, alguém que só tem um cargo em comissão pode entrar. O Estado está contribuindo para eles também, não precisava contribuir antes. E eu não estou falando do detalhe, 95% dos participantes da SPPrevcon estão nessas exceções. 5% são servidores titulares de cargo efetivo. Segundo ponto, possibilidade de equiparação ao teto. Aqui eu não preciso falar nada, isso já é da própria natureza. Quer trocar o teto de 33 pelo teto de 5 mil do INSS, adota regime de previdência complementar. Então, adotou o regime de previdência complementar, adota o teto igual ao do INSS. É uma consequência, vamos colocar dessa forma, essas modificações que vêm aqui, principais pontos constitucionais sobre previdência complementar do servidor público, quer dizer isso. Primeiro, vai atingir os mesmos servidores e membros de poder dos regimes próprios, que têm regime próprio, é para eles que é destinado isso. Em segundo lugar, passa a se aplicar a eles o mesmo teto do INSS. Em terceiro lugar, atração das características constitucionais do regime de previdência complementar. Então, ele atrai as características do artigo 202, ela é complementar, ela é privada, ela é facultativa, ela é autônoma em relação à previdência pública. Eu adoro falar disso, tal, mas não dá tempo da gente falar dessas coisas. Ela é privada, muda tudo. Como assim? Os direitos passam a ser previstos não mais em lei, mas num contrato, num regulamento. Mas, para servidor público é isso também? Também. Parêntese, vou dar um exemplo, vocês vão me entender. Na União, pensão por morte recentemente, tanto para o regime geral quanto para o regime dos servidores públicos, a Lei 13.125, 171, não me lembro exatamente o número, ela fez aquela mudança de modo aqui, no final das contas, só tem a pensão integral à viúva ou viúvo maiores de 44 anos, porque ela é proporcional à idade do sujeito, precisa ver a data, quanto tempo tem de casado e tal. Mudou isto para o regime da União também. Então, o servidor público no regime próprio da União, se falecer hoje e a mulher tiver menos de 44, ela não vai ter um benefício vitalício, vai receber por algum tempo e depois para. Pois bem, lá na FUNPRESP do Executivo, a gente alterou o regulamento, o contrato, para permitir que continue vitalício para o resto, mesmo que ganhe, que alguém morra com 23 anos deixando uma viúva. Mas não tem que aplicar aquela lei? Não. E a gente fez uma alteração no regulamento, já foi aprovado pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento. Aliás, foi meio espantoso isso, porque a gente achou que não ia conseguir. Porque para aprovar, isso é privado também, passa lá pelo Conselho Deliberativo. Nós somos em 6 conselheiros, 3 do governo, 3 dos servidores. Os do governo geralmente têm aquela visão, são secretários, etc. O atual ministro do Planejamento, Diogo, ele era o presidente da FUNPRESP Executivo até pouquíssimo tempo atrás. Essa linha de corte despesa e tal. Passou lá no Conselho Deliberativo, a gente conseguiu aprovar, tem que passar no patrocinador, na Fazenda e no Planejamento, deram um ok. Hoje, se um servidor público federal morrer, a viúva vai receber o benefício conforme a idade, mas na FUNPRESP recebe sempre vitalício. Ele é contratual, não está mais seguindo o regime de legalidade. Então, a atração das características constitucionais da Previdência Complementar é contratual, ele é facultativo, ele é autônomo em relação à Previdência Pública, etc., etc. É o 202 que comanda a situação, não é mais o 40. Entidade fechada, já falei disso, vamos ficar com essa informação mesmo. Entidade aberta de previdência complementar é aquela que tem fim lucrativo. E a entidade fechada é a que não tem fins lucrativos. Por que chama fechada? Chama fechada porque só faz parte dessa entidade alguém que tenha um vínculo de emprego com a empresa patrocinadora. Ou então tem um vínculo associativo, de classe, como é o caso, por exemplo, da OAB-Prev, do JUS-Prev, né, para magistrados MP, aqui tem aquele convênio, se alguém aderiu. Previdência privada fechada, exige um vínculo de identidade. Eu adorei, puxa, eu vi a notícia lá do Banco do Brasil, que tem uma entidade riquinha, a FUNCEF, que esse prédio é edifício FUNCEF, a entidade fechada de previdência dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Puxa, eu vi que eles pagam bem, tem um plano de saúde bom. Eu quero entrar lá. Ótimo, então presta concurso para uma das empresas da Caixa, para a Caixa Econômica Federal, no caso, né?
Porque o único jeito de ter acesso à FUNPRESP, à FUNCEF, é ser empregado da Caixa. Por isso ela é fechada para os demais, é fechada para um grupo. A aberta é para qualquer pessoa física. Essa é a definição da lei. Mas isso não diz muito. O que diz, na verdade, é a aberta tem fins lucrativos. Quem gere a previdência aberta o faz para ter lucro para os seus acionistas. Quem faz a fechada não pode ter lucro. Se ganhou muito, tem que reverter no plano. Se as aplicações deram muito dinheiro, vai reverter num benefício maior. Se as aplicações perderam, vai reverter num benefício menor. Isso para as duas. Na entidade aberta, tem lucro, uma parte do que rentabilizar vai para o lucro do acionista. Na entidade fechada, isso não pode ser feito. Se rentabilizou mais do que se esperava, tem que reverter necessariamente para os participantes e patrocinadores do plano. Planos de benefício na modalidade CD, já falei disso no começo, vamos ficar com aquela ideia. Contribuição definida, eu não sei quanto eu vou ganhar, eu vou juntar um bolão, uma bolada, um bolinho, pode ser, e a partir daí eu vou saber, no momento de aposentadoria, quanto eu vou receber. Não tem aquela de saber, eu vou receber tantos % do meu último salário, ou vou receber o meu último salário, não é isso. Tá? Plano de benefício na modalidade contribuição definida. Limite de paridade, o que quer dizer isso? Na Previdência Complementar, é totalmente diferente de regime próprio. Paridade para regime próprio, a gente sabe. Mudou o que se paga para os ativos, tem que pagar para o inativo. Isso aqui é o regime de paridade. Esquece isso. Para a Previdência Privada, para a Previdência Complementar, paridade significa o patrocinador não pode pôr, a título de contribuição do plano para os seus participantes, para os servidores, no caso, não posso pôr mais dinheiro de contribuição do que ele põe. É 1 para 1 no máximo. Não 1 para 1 no mínimo, tal, como é no regime próprio. Ou seja, eu ponho R$ 850 por mês no plano, a União não pode pôr mais do que R$ 850. É uma regra que veio com a emenda 20 e que só vale para entidades de previdência complementar ligadas ao governo, as das estatais e agora a dos servidores públicos também, porque passou a existir agora. Então, paridade. Nunca a União vai poder pôr mais dinheiro do que o próprio participante. Parêntese. Isso veio depois da emenda 20, por quê? Porque antes punha muito mais, claro. O patrocinador tem muito dinheiro na FUNCEF, na Previ, mas o patrocinador, em alguma medida, o governo, por exemplo, no Banco do Brasil, mais da metade do capital votante está na mão do governo, da União. Então, indiretamente, uma parte disso era o governo que bancava. Isso não vai rolar mais. Porque, no máximo, 1 para 1 desde a emenda 20. Ela deu um prazo, tal, desde 2000 para cá é assim. E, finalmente, servidores alcançados, eu quero dizer com isso aquilo que os senhores já sabem. É só para os novos entrantes, para quem entrar depois que começar a valer a Previdência Complementar. Para os antigos, não. Onde é que está isso? Parágrafo 16 da Constituição, que é esse aqui. Somente mediante sua prévia e expressa opção, disposto nos parágrafos de cima, a Previdência Complementar, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição do correspondente regime. Ou seja, cria o regime hoje. Quem entrar daqui para frente, pode entrar. Vai entrar. O passado, não. Veio a emenda. Começou a valer a FUNPRESP na União desde 2013. Nem por isso os senhores foram para o regime novo. Porque ela só se destina aos novos. Se, por acaso, um juiz, um membro do Ministério Público, um servidor do Tribunal ou do Ministério Público entrou, tomou posse, entrou em exercício depois de fevereiro de 2013 ou outubro de 2013, respectivamente, se for executivo ou se for judiciário, ele não pega o regime próprio. Ele fica, quer dizer, não pega o regime próprio com integralidade, etc. Ele entra no regime próprio, se ele quiser, ele entra na Previdência Complementar. Aquilo que foi dito no painel anterior é uma opção entrar ou não. Nunca é obrigatório. Por quê? Porque pelo 202 da Constituição, o regime privado é facultativo sempre. Não é automático, quer dizer, automático é outra história, depois a gente fala disso, pode ser automático, hoje em dia é automática a filiação, mas ele sempre pode sair. Tem que ter sempre a porta de saída muito clara, porque é uma opção dele, entrar ou não nesse regime, ficar ou não no regime. Em resumo, o último ponto é este, Previdência Complementar do jeito que está previsto na Constituição, hoje, servidores alcançados, significa que são os novos entrantes. Mas vocês perceberam lá pela redação do 16, ou não perceberam, porque eu pus aqui, mas acabei não lendo, né? Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos de cima poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado até a data, quer dizer, o servidor velho, veio o regime novo, quem quiser entrar daqui para frente, pode.
que, se não quiser entrar, fica com teto igual ao do INSS, no regime próprio. Servidor velho, já era servidor. Se quiser, pode migrar? Pode, porque está lá na Constituição. Mediante sua prévia e expressa opção, ele pode. É a opção que hoje está aberta de migração para o regime. Foi o que eu disse para vocês, que eu acabei fazendo, cheio de incertezas e dúvidas, com um pouco de frio na barriga, mas fiz na sexta-feira passada. Resolvi ir embora para esse regime. Aí, por minha opção, eu entro, daqui para frente o regime é este. Se eu entrar, eu tenho previdência do regime próprio limitada ao teto do INSS, daqui para frente, e o que eu acumular lá na FUNPRESP para o futuro. É isso que vai acontecer. No caso da União, tem uma diferencinha a mais. Tal. Se for o caso, nos debates a gente fala disso. Bom, então a gente já viu como surgiu essa ideia de previdência complementar, que é sinônimo de previdência privada para servidor, como ele está previsto na Constituição, vimos um pouquinho rápido, mas é isso, porque também facilita muito falar para vocês já sabem mais ou menos como funciona. E aí, dentro da ideia de reforma, que é a ideia do seminário, o que a reforma está mudando aqui? Reforma atual, a PEC 287-A, que é a que está valendo, não está valendo, não, é um projeto, mas é a que está hoje quase dormindo aqui, daqui a pouco alguém vai ressuscitar, né? Já tem as exigências do tal mercado. Se não aprovar a reforma previdenciária, a nota do Brasil vai cair. Se a nota do Brasil cair, é desastroso. Aí que não paga o título com certeza. Aí é desse ano ainda. Né? Bom, PEC 287-A, o que ela altera na matéria? Ela está alterando um monte de coisa de previdência do INSS, de previdência de servidor, de assistência social, inclusive mexe lá no artigo 203, no LOAS, no benefício de prestação continuada. Mas o que ela altera especificamente nesse mundinho desse painel de agora, dessa mesa? Tem algumas alteraçõezinhas pequenas, mas que podem ter um impacto muito grande. Primeira coisa que altera, obrigatoriedade de adoção de regime de previdência complementar. Ou seja, se passar a reforma do jeito que ela está votada hoje, o regime de previdência complementar deixa de ser facultativo para o ente federativo. Ou seja, os municípios que têm regime próprio, os estados e a União a União já fez a opção, alguns estados também, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, tal, cada vez mais estão fazendo. Mas os estados que não fizeram vão ter que fazer, porque não vai ser opção, vai ser obrigatório. A emenda constitucional, o projeto que está tramitando, dá 2 anos para fazer isso. Então, obrigatoriedade de adoção. Vai realmente acabar essa história de regime público próprio, com paridade, com integralidade, daqui para frente, se passar a reforma essa daqui. Então, obrigatoriedade de adoção de regime próprio. Fim da facultatividade, dando um prazo de 2 anos para readaptação. Quer dizer, os municípios e os estados têm 2 anos para fazer isso. Segunda coisa que ela muda. Fim da natureza pública da entidade fechada, que está prevista lá naquele artigo 40, parágrafo 15, aquele que eu falei da expulsão da senadora Luiza Helena, à época senadora. Não é? Ou seja, permissão de atuação de entidades que não sejam de natureza pública. Lembre-se, previdência complementar, no Brasil, são operadas por 2 tipos de entidades privadas. Ou as fechadas, sem fins lucrativos, aquele da panelinha, OAB-Prev, quer entrar na OAB-Prev tem que ser advogado inscrito em São Paulo. Quer entrar no banco, na Previ do Banco do Brasil, tem que ser funcionário do banco ou de alguma das empresas do grupo do Banco do Brasil. Fechada. Ou então entidade aberta, com fins lucrativos. Hoje tem uma especificidade a mais. Previdência complementar de servidor público só pode ser a fechada de natureza pública. O que virou essa de natureza pública abaixo da Constituição depois que passou a emenda 41? Olha, não tem muita diferença, mas tem alguma diferença, porque não poderia ser desprezada essa diferença constitucional. Então, o que se entendeu? A natureza pública, pela Lei 12.618, que é a que previu a criação da FUNPRESP Executivo ou JUDE, ela fala que tem que ter mais transparência, digamos assim, tem que ter, por exemplo, tudo tem que estar posto lá na internet para os participantes olharem, além do órgão fiscalizador ver, além dos participantes, toda a sociedade pode ver o que está acontecendo ali. Se alguém quiser ver quanto me pagaram de diária para uma sessão lá no conselho, vai estar tudo aberto lá, mas isso também no regime público já tem. É uma entidade que tem que fazer concurso para admitir os seus empregados, porque ela é uma fundação privada, ela não é uma autarquia. Então, a gente fez concurso lá na FUNPRESP Executivo, no JUDE, eu imagino que também já devem estar fazendo.
Para contratar empresas, precisa licitar, ou seja, é muito parecido com estatal, não é? Você tem que ter algumas características do regime público, mas não todas, as principais não vai ter, porque não vai ser regime de legalidade, não vai ser... porque é um patrimônio privado. As reservas que estão ali são postas pela União, enquanto empregadora, digamos assim, enquanto patrocinadora do plano, para aquele grupo que aderiu. E, além disso, tem as contribuições deles. Quem vai administrar isso é um dinheiro privado. Tá? Então, essa natureza pública desaparece. Cá para nós não faz lá tanta diferença. Então, primeira diferença, passa a ser obrigatória a adoção do regime complementar pelos entes federativos. Segunda, some a natureza pública. Com isso, na prática, não faz muita diferença, mas uma entidade fechada, por exemplo, se a Previ ou a FUNCEF quiser administrar a previdência dos servidores da Justiça Federal e do Ministério Público, pode transferir o gerenciamento do plano de uma para outra. Basta elas entrarem em acordo, os patrocinadores quererem, mandar para o órgão fiscalizador, a Previ, que é lá onde eu sou procurador, e, se o órgão fiscalizador aprovar, transfere o gerenciamento do plano para cá. Pode transferir para uma entidade aberta do mercado? Até essas duas primeiras mudanças, não. A terceira e última, sim. Terceira mudança, veja, eu estou lembrando das mudanças da atual reforma, que é só um projeto. Primeira, obriga a previdência complementar para os estados e municípios que não fizeram opção ainda. Segunda, acaba a natureza pública. Terceira, abre a possibilidade de que entidades abertas de previdência complementar, aquelas com fins lucrativos, aquelas do mercado financeiro, que tanto assustou o pessoal e levou à expulsão daqueles parlamentares, e tem levado à mobilização toda dos servidores nos últimos anos contra isso aqui, essa emenda permite. Então, abertura do mercado para as entidades abertas ligadas aos bancos. As entidades abertas são aquelas ligadas aos bancos, são aquelas que o gerente do banco fala, você não quer investir em previdência lá para abril, quando é o prazo para o ajuste da declaração completa do imposto de renda? Vai permitir, por exemplo, que a FUNPRESP Jude, a FUNPRESP Executivo, vejam, o patrocinador é quem define isso. Se ele falar assim, daqui para frente é muito caro manter a FUNPRESP Jude, o Edmilson ganha muito, o Daniel, nessas viagens dele, ele está gastando muito, vamos transferir para o Bradescão, para o Banco do Brasil. Se aprovar a emenda, pode fazer isso. Então, abertura de mercado para as entidades abertas. Alega-se que seria para viabilizar a implantação pelos municípios. Lembre-se, a primeira alteração dessas que a gente está vendo do projeto é tornar obrigatório. Bom, mas como é que os municípios pequenos vão fazer? Vai cada um criar uma FUNPRESPzinha? FUNPRESP, sei lá, americana, 30 participantes? Não vai rolar. Né? Americana deve ser, se alguém for de lá, é maior, mas eu não me lembrei de outro município. Sei lá, Jaguariúna. Entende? Então, para permitir isso, olha, deixa que o mercado vai absorver na escala dele, ele faz vários planos, cada um para cada município, planos separados. Então, precisa abrir, disse o secretário de Previdência Complementar, Marcelo Caetano, precisa abrir para que os mercados entrem nisso aí. Na verdade, abre um mercado, cria de uma hora para outra um mercado que hoje não existe, está criando um mercado de exploração pela iniciativa privada lucrativa, que é este. Hoje em dia não pode, eles podem entrar a partir de agora, e vejam, pode entrar, inclusive, onde já tem, não está impedindo que é só para município que não criou, não é assim que vai passar na Constituição. Seria até estranho. Então, vai permitir que amanhã a FUNPRESP Jude vá para o Bradesco? Sim. Como é que está? Essa é a redação proposta. A União, os Estados, DF e os municípios instituirão, passa a ser obrigatória, previdência complementar para o regime de previdência complementar para os servidores ocupantes de cargo efetivo, observando-se, a partir de então, o limite máximo de benefício do regime geral. Parágrafo 15A, é aqui que está a encrenca. Somente mediante prévia licitação, a União, os Estados, DF e os municípios, ele começa num tom moralizador, né, somente depois de licitação, qualquer contratação pública precisa de licitação antes, poderão patrocinar planos de previdência em entidades fechadas de previdência complementar que não tenham sido criadas por esses, ou planos abertos, aí é que vem esse ponto, ou planos abertos de previdência de entidades abertas de previdência complementar. Aí criou um mercado que não existia, um mercado bastante razoável. A FUNPRESP Executivo, hoje tem 600 milhões de reserva administradas, mais ou menos, um pouco menos do que isso, com menos de 3 anos, e com uma adesão baixíssima no começo, quando não era obrigatória. Se todo mundo vai ser obrigatório para todos os servidores de todos os estados e municípios, você imagina que não é um mercado tão pequeno assim, está abrindo esse mercado. Então, essa é a terceira e última das modificações. A previdência complementar do servidor público em nível constitucional muda com a reforma nisso. Passa a ser obrigatória para todos os entes e municípios, estados e municípios. Ela não precisa ser mais de natureza pública, essa entidade fechada. E se a opção for fazer entidade aberta, pode, ou seja, pode ser administrada pelo mercado. Última coisa só, e aí eu encerro
Por que eu estou falando assim de uma forma tão... Daniel, você está parecendo, depois de nos assustar com o título público, está meio demonizante das entidades abertas. Você acha que o lucro é ruim na nossa sociedade? Tal? Não, não é isto. Mas, se você puser num gráfico, qual o problema da entidade aberta? Vejam, tem vantagens. Muita gente fala para mim, Daniel, mas eu não confio. Acho que vai acontecer problema na Funpresp, igual tem no Postales, nesses fundos também, porque a ingerência política é muito grande. E aí é o calcanhar de Aquiles de qualquer previdência que seja ligada a estatais ou ao governo. É mais um lugar para nomear e ter um monte de bilhões lá para investir. O papel do Edmilson qual é? De certa forma, agora que está só entrando gente, não está pagando muito benefício ainda, é administrar o que ele faz com aquelas reservas. Compro tal coisa, entro em tal fundo de investimento, vão construir um complexo hoteleiro novo, eu vou fazer isso, vai gerar quanto de rentabilidade? Porque ele precisa buscar a rentabilidade a maior possível para os participantes. Então, o papel dele é fazer isso, é um investidor institucional. Então, isso é um problema para ingerência política. Agora, entidade aberta, no Bradesco isso não vai acontecer. Mas tem uma outra coisa, é isso que me preocupa. Entidade aberta tem fins lucrativos. O lucro não é ruim, não é pecado, a sociedade capitalista funciona assim, mas a rentabilidade do plano vai ser muito menor, porque a rentabilidade que der vai virar lucro para o acionista. Se eu sou acionista da BB Seguridade, por exemplo, eu quero, como acionista, qualquer um, por mais que seja um cara do zen, do bem e tal, se ele comprar uma ação, ele não vai querer, olha, eu comprei uma ação a R$1, um lote disso, para daqui a 10 anos estar valendo 80 centavos, mas eles só investiram em projeto verde, eles pegaram um monte de cachorro que era abandonado e tal. Ninguém vai comprar uma ação para ganhar, para perder 20 centavos em 10 anos. Eu só vou comprar essa ação para que, se possível, amanhã ela esteja valendo R$1,10. Basta ver o que aconteceu esses dias aí com a privatização, notícia da privatização. Então, claro que ela vai funcionar bem, mas vai funcionar para reverter dinheiro para os acionistas. Fechando, todo mundo que fala em público diz que fechou, vai estar encerrando 3 vezes. Eu já falei 2, eu tenho que encerrar agora, porque eu não tenho mais chance. A curva de cima, o vermelho, é uma simulação feita pelo nosso gerente de atuária lá, na Funpresp, que hoje cobra 7% de taxa de carregamento e 0% de taxa de administração, porque é aí, na taxa de administração, que o negócio é tocado. E é suave, porque eu mesmo tive plano aberto até pouco tempo atrás, cobrava só 2%, imagina, era altíssimo, de taxa de administração, depois caiu para 1%. 1%, 2% ao ano, você vai tirando, a gente que é advogado ou né, da área jurídica não entende muito. É pouco. Você põe isso num horizonte de 20, 30 anos, dá uma diferença super grande na reserva. A linha de cima, na simulação que foi feita aqui, começa no ano 1, vai aqui, ó, gera lá 634.584, com uma simulaçãozinha que foi feita. A outra azul, seria uma entidade aberta, uma média do que essas do mercado cobram de taxa de administração. Geraria 634, essa aqui geraria 356.188 de reserva. Lembrando que, sendo um benefício de contribuição definida, é a partir deste capital que vão ver quanto vai ser minha aposentadoria. Numa, tenho quase o dobro da outra. Tá? É isso. Tem uma simulação, a outra também, teria que ver com mais detalhe aqui, mas eu já estourei meu tempo aqui. Ou seja, essas são as mudanças. O que me assusta particularmente é que vai abrir o mercado para as entidades abertas e para o servidor público isso vai ser ruim por causa da rentabilidade. Vai acumular menos na minha reserva de poupança, no meu plano de previdência. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Realmente elucidou muita coisa sobre esse tema. Eu vou passar desde logo já a palavra ao Edmilson, que a gente está bem apertado no horário, só avisando, inclusive, os magistrados, que nós temos uma reunião às 14h30, lá no auditório do Jeff, para discutir todo esse cenário político, enfim. O que eu ia dizer é apenas que o Edmilson, gentilmente, posso confirmar isso? O Edmilson, quando ele viaja apenas à noite, está todo mundo cheio de dúvida sobre o Funpresp, o Edmilson estará na reunião e a gente já mata 2 coelhos aí. Né? Quem está com dúvida também já pode perguntar algumas coisas aqui para o Edmilson. Tá? Edmilson, que é o técnico do MPU e diretor do Funpresp Jude, que é o que nos interessa mais diretamente. Com a palavra, por favor. Muito obrigado, inicialmente, pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui na presença de todos para falar de um assunto que
realmente tem atribulado os nossos últimos dias, né? Quer seja para o bem, né? Quer seja, vamos dizer assim, para tomar uma medida que pode ser bastante insegura, mas eu tenho, a FUNPRESP-JUDE, o próprio Poder Judiciário, tem se colocado à disposição dos colegas para fazer os cálculos, para verificar se realmente é ou não uma boa opção. Tem muita gente que faz migração ou olha para a Previdência Complementar só por uma questão ideológica. Só que, por trás disso, também tem uma questão financeira, que é muito importante de se analisar. E também, assim, até por conta do tempo, eu não vou entrar na questão de se tem déficit, se não tem déficit, questões administrativas, se fundos de pensão tiveram problemas ou não tiveram problemas. Como o tempo é pouco, eu tenho que ser realmente bastante objetivo e gostaria de já agradecer essa compreensão, tá certo? Porque realmente é bastante coisa, coisas que são muito importantes. Então, vamos começar lembrando que os 3 assuntos, na minha visão, estão completamente atrelados. O assunto da reforma da Previdência, o cálculo do benefício especial e também a conhecer o plano de previdência. Você precisa conhecer os 3 para depois você tomar uma decisão, quer de ficar no regime atual, quer de fazer migração, ou seja, precisa conhecer cenários. A palavra que eu acho que para se guardar desse seminário, desse congresso, na realidade, é essa palavra de que você precisa olhar cenários. Não basta simplesmente sair de um pressuposto do coração. A gente precisa olhar porque são coisas muito... são fáceis, depois que você entende os mecanismos, fáceis da gente perceber. Então, vamos aqui ao que eu preciso falar para vocês. Na realidade, isso já foi dito, mas só colocar aqui numa sequência, que você vai perceber as 4 reformas que nós tivemos, a reforma da emenda, a partir da reforma da emenda 20, depois da emenda 41 e depois da Lei 12.618. O meu objetivo aqui é só mostrar de uma forma bastante simplificada que o governo tinha alguns problemas que ele tentou resolver nas reformas seguintes. Ele saiu do tempo de serviço, como foi colocado, e se era tempo de serviço, realmente não tinha necessidade de contribuição, inclusive com a existência de tempos fictícios, como licença-prêmio em dobro, até uma contagem que os membros tinham direito da advocacia até 15 anos, sem necessidade de contribuição. O governo, percebendo isso, mudou para tempo de contribuição, percebendo que a ausência de uma idade mínima facultava a existência de aposentadorias ditas de precoce, pessoas aposentando com 42 anos, no caso de uma mulher que começou a trabalhar com 12 anos, que era permitido, inclusive, à época, e nem era considerado trabalho infantil, aí podia aposentar com 42 anos. Então, isso, aparentemente, o governo entendeu não adequado e foi modificando. A emenda 41 trouxe a regra da média com reajustes, e a partir da 12.618, a gente tem a média agora limitada ao teto. É interessante até porque a doutora Zélia falou da entrada em funcionamento das FUNPRESPs, ali embaixo a gente deixa claro a entrada de funcionamento tanto da FUNPRESP-ESE para os servidores do Poder Executivo, quanto da LEG para os servidores do Poder Legislativo, e a FUNPRESP-JUDE para os membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público. Ou seja, nós tivemos alterações que a gente vai ter que olhar para elas e decidir se elas foram alterações que melhoraram ou pioraram o sistema, e, por outro lado, se ao piorar ou melhorar para o sistema, o que aconteceu com relação aos beneficiários dessas regras. Porque, quando eu entrei no serviço público em 95, a regra era tempo de serviço. Passou para tempo de contribuição, passou para a média, e ainda sobraram algumas regras de transição. Mas esse é o cenário hoje vigente dessas possibilidades. Colegas, na regra de... Inclusive, no próprio slide, você pode observar até quando vale as respectivas regras. Quem está na regra da integralidade com paridade, até 31/12/2003. Na regra da média, quem ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004, até a data no nosso caso, de funcionamento da FUNPRESP-JUDE, 13/10. E a partir do dia 14/10, quem ingressou no serviço público está na nova regra. Agora, é importante a gente olhar também, rapidamente, a regra que está sendo proposta na PEC. Porque a proposta da PEC, ela traz, eu costumo dizer assim, um fator previdenciário invertido.
porque, na realidade, vai se poder aposentar, só que você vai aposentar considerando um percentual em cima do tempo de contribuição que você eventualmente vai ter. E, para ter o direito a 100% desse percentual, vai ter que contribuir 40 anos, tanto homem quanto mulher. Ou seja, afasta-se dessa ideia que a gente tem hoje de de tempo de contribuição diferenciado. Agora o tempo de contribuição vai ser o mesmo. Então, é um caminho que o governo está colocando. Mas essa ideia é para os servidores novos, aqueles que forem ingressar a partir da PEC. A grande preocupação é com o artigo 2º, que esse artigo 2º ele vai se aplicar para todos os membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público que não tiverem completado o direito a alguma regra já existente. Então, todos vamos ser lançados nessa regra. A doutora Zé costuma dizer assim que não é o fim do mundo. Com certeza não é o fim do mundo. Até porque nessa regra a gente tem perspectiva de aposentar, né? Eu faço palestras no Brasil inteiro, em ambientações principalmente, e aí, normalmente eu pergunto assim, ontem mesmo eu fiz esse teste, a doutora Zé estava lá, quem está aqui que acha que não vai aposentar? Todo mundo acha que vai aposentar um dia? Todo mundo com esperança. Esperança ou fé? Quem tem fé que vai aposentar? Agora, quem tem esperança que vai aposentar? É diferente, fé é certeza, né? Esperança é só esperança. Mas, de qualquer forma, você tem vários colegas olhando para essa regra de transição, e a gente tem que olhar assim com um olhar muito, vamos dizer, atento, porque tem aqui umas cascas de banana. Porque o governo, nas propostas, ele tem proposto basicamente isso. Eu vou pedir que você trabalhe mais tempo para ganhar a mesma coisa. Não é legal? É bom essa regra, né? E mais do que isso, agora com a proposta de alterar para 14, ele te dá uma outra proposta. Eu vou aumentar para 14 para você trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Melhor, né? Tá bom. Certo, ele também vai aumentar o imposto de renda, né? Para você pagar mais enquanto acumula, que era a proposta que apareceu um dia desse. Mas, olhando para essa regra de transição, falando rapidamente dela, o que importa, e que foi até ressaltado também, é que para ter direito à integralidade e paridade, precisará chegar aos 65 anos homem e 62 anos mulher. Ou seja, a mulher vai ter que trabalhar mais 7 anos e o homem vai ter que trabalhar mais 5 para ter direito a uma aposentadoria integral com paridade. Mas pode sair antes? Pode, só que vai ser com 100% da média. Ou seja, pela própria disposição legal, 100% da média é pior que integralidade e paridade. Porque uma vem antes da outra, ou seja, eu completo essa, mas se você quiser o melhor, porque não tinha sentido, né? Se você quer o pior, você espera mais. Não tem sentido lógico. Mas, de qualquer forma, nós temos também essa questão que ela é importante. Outra questão importante é que os colegas que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004, a regra nova, né, caso seja passado, a regra de transição, considerando a PEC, vai colocá-los todos na regra nova, nessa regra aqui, ó, nessa regra do ter que trabalhar 40 anos para ter direito 100%. Ou seja, não é uma regra adequada, ou seja, tem que estar no nosso radar essa possibilidade de ter que trabalhar 40 anos. Mas eu já estou pensando nisso. Perfeito. Só que se você estiver pensando nisso, você já está pensando em trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Não seria interessante também você pensar em trabalhar a mesma coisa para ganhar mais? Aonde que você pode ter isso? Migrando, eventualmente. Tem que analisar o caso. Só para a gente começar a entender. E uma outra coisa também interessante dessa PEC, desse dispositivo, eu brinquei num seminário que eu participei, lá no Correio Brasiliense em Brasília, dizendo que o engenheiro que criou isso aqui era um cara bastante hábil, porque essa idade mínima, que é de 60 anos, na regra de transição, ela chega para 65 em 11 anos. E quem é que o governo quis pegar com a mudança da PEC? Exatamente esse público, ou seja, ele está alcançando exatamente o público que ele quer e está mandando todo mundo para a idade que ele quer, que é 65 anos homem e 62 anos mulher. Então, assim, essa possibilidade de trabalhar mais para ganhar a mesma coisa, ela está no horizonte muito próximo. Tranquilo? O segundo ponto, também que foi falado já pelo doutor Fernando,
com relação ao benefício especial, rapidamente aqui eu vou só dar alguns, já está escrito, mas só para a gente relembrar isso, é que a opção pelo regime, que está até já escrito, esse slide vai ficar à disposição dos senhores e senhoras, o objetivo da migração é falar assim, eu não quero mais pagar o teto. Eu não quero pagar mais 11% sobre toda a minha remuneração, meu subsídio. Agora eu quero pagar só até o teto. E, ao fazer isso, você está limitado ao teto. E, ao tomar essa decisão, tem direito a um benefício especial. Por isso que a setinha lá está contínua. Agora, depois de fazer essa opção, caso queira, deixando isso claro de novo, que você tem a opção de fazer previdência complementar em qualquer lugar, inclusive na FUNPRESP, tá certo? Não tem nenhuma vinculação, porque eu migrei, eu tenho que me inscrever. Só que, assim, eu tenho que deixar claro que quem migra e não se inscreve pode estar cometendo um suicídio previdenciário. Agora, a data também está aí colocada, e também que é uma opção irrevogável e retratável. Fez essa opção, infelizmente a lei deixa isso muito claro. Mas, para não ter dúvida, porque da natureza jurídica do benefício, do benefício especial, eu coloquei esse slide, que eu acho que ele traz isso de uma forma muito tranquila. Imagine que um servidor, um membro que ganhe 25.500, resolva migrar. Ao resolver migrar, ele vai passar a contribuir com 5.500. Ou seja, no mês anterior, ele pagou em cima de 25.500. Ou seja, ele teve uma contribuição que foi descontada maior. Em cima de uma base que ele não era para ser descontado, ele teve um desconto. E, nesse caso, como o nosso desconto para, para a nossa Previdência é de 11%, seria um valor de R$ 2.400. Então, ou seja, contribuiu em cima do valor que não precisava, o governo tinha duas opções, ou devolve esse dinheiro, ou cria um benefício especial. Hoje a gente já tem a resposta, mas se vocês fossem consultados pelo governo, o que você ia dizer para o governo? Governo, paga para o povo ou cria um benefício especial para pagar no futuro certo ou incerto? Né? Ninguém tem dúvida que a possibilidade seria de concessão desse benefício especial para o futuro. Ou seja, aquele valor, só para deixar claro o caráter previdenciário do benefício especial, aquele valor de contribuição que foi realizado acima do teto, ele vai ser transformado num benefício especial, ou seja, um benefício de natureza previdenciária, inclusive pago, pelo que se diz e o que se entende hoje, pode ser que mude, claro, pelo RPPS da União. Ou seja, ele vai pagar esse valor desse benefício especial, junto com esse benefício limitado ao teto. Perfeito? Aqui, de uma forma também bastante simplificada, os passos para calcular esse benefício especial que estão expressos na Lei 12.618, que é obter os valores das remunerações de contribuição ou subsídio de contribuição, ou seja, o valor que serviu de base para o cálculo do desconto do RPPS, ou seja, para aquele desconto, você usou qual base? Essa base é a remuneração de contribuição. Atualiza todos esses valores, aplica a regra de 80%, abate o valor do teto e aplica o fator de conversão. Só para deixar claro quais são os passos. Aqui tem explicando os passos, mas eu não vou me deter nisso. Agora, é interessante, e rapidamente, como é que a gente faz para avaliar se vale a pena ou não migrar objetivamente, sem nenhuma paixão, com números. O número vai indicar qual que é essa decisão que você vai tomar no futuro. Qual que é a ideia disso, de fazer isso? Eu fiz até um caso específico aqui de um analista com 5 anos de carreira, só para a gente ter uma noção de como é que funciona isso. Ou seja, você tem o valor do teto mais um benefício especial. Nesse caso aí deu 6.800 para um homem e 7.100 para uma mulher. E aí o que acontece? Eu pego esse valor e diminuo da última remuneração, para saber o quê? Quanto que eu preciso fazer na FUNPRESP? Ou seja, quanto que eu tenho assegurado no teto, mais o benefício especial, tenho direito a 7. Beleza, se eu tenho direito a 7, quanto que eu preciso para alcançar meu último salário? Eu tenho meu último salário de 15, então vou precisar de 8.800 homem e 8.500 mulher. Beleza? Eu encontro a diferença, ou seja, um cálculo objetivo. Quanto que eu preciso fazer? Será que a FUNPRESP vai conseguir alcançar isso? E, para isso, a gente tem essa informação de benefício especial
sendo oferecida pelos patrocinadores, que foi até uma discussão que foi travada antes, né, que se tem essa obrigação, eu entendo que tem a obrigação, porque o servidor e o membro precisa dessa informação para subsidiar a sua decisão. No caso do executivo, ele já está disponível na folha. O TJDF, lá em Brasília, também já disponibilizou na própria contra-cheque. O servidor, quando abre os contra-cheques, lá tem já o valor do cálculo do benefício especial, para todo mundo. A gente está tentando também, na PGR, fazer algo semelhante. Mas olha só, que interessante. Assim, eu estou dizendo que quem já tem toda a dificuldade de fazer, a gente sabe disso. Eu trabalhei na área de gestão de pessoas, fui secretário, sei da dificuldade dos sistemas implementarem isso, mas eu estou dizendo que já em 2 lugares que eu conheço está implementado. Mas entenderam essa questão? Eu pego o valor que eu tenho do teto, mais o benefício especial, e vou procurar o valor na FUNPRESP. Rapidamente, para a gente só observar aqui, para fazer esse cálculo, é interessante fazer uma simulação nas idades atuais e na regra de transição. Por que nas 2 regras? Porque aqui, quem acha que vai aposentar com a regra atual? Só quem já atingiu o direito, né? Mas eu estou falando, mas quem não atingiu o direito? Ou seja, a maioria dos colegas tem ciência de que a idade de 65 é o mínimo, mas, de qualquer forma, fazer a simulação das 2 formas. E aqui tem um detalhe que é importante, é que, na minha visão, você pode comparar os brutos, os valores brutos, mas o importante é comparar os valores líquidos. E, ao comparar os valores líquidos, nesse caso que eu dei o exemplo, observa que tanto o homem quanto a mulher vão receber menos na FUNPRESP. Tranquilo, só que isso é o valor bruto. E a diferença é até significativa. Só que, na hora que a gente coloca isso para valores líquidos, a gente vai observar esse detalhe, que para o homem valeria a pena migrar por R$ 67,00. Se tudo isso aqui se confirmar, por R$ 67,00. Para a mulher não valeria a pena, porque ela vai ter uma perda, lógico, considerando que ela fosse aposentar aos 55 anos. Então, esse número aqui a gente passa. A administração aqui é muito complicado. Eu sei, eu tenho formação em contabilidade e direito, então eu vivo nos 2 mundos, né? E sou professor de direito administrativo. Então, eu consigo fazer esse cálculo de uma forma muito tranquila, até porque trabalhei em banco também durante 5 anos. Eu sei da dificuldade, mas eu preciso que só entenda esses conceitos, de que, com 60 anos, homem, esse analista já tinha uma indicação de imigração. Só que, para essa indicação de imigração, ele precisa, por exemplo, ali embaixo eu coloquei que a rentabilidade real anual esperada é de 4,5. Se a FUNPRESP der 5, ele vai ganhar mais. Se a FUNPRESP der 4, pode ser que ele ganhe menos. Outra coisa, o imposto de renda que está aqui para o ativo está 27,5 do lado de cá. Só que esse imposto pode passar para 30, aí diminui do lado de cá. Os 11% pode aumentar para 14 no PSS, aí diminui do lado de cá. Aí você fala, como assim, não tem segurança de nada? Não. Todo mundo está ciente disso. Só que tem os cenários. Aí o que você acredita? Se você pedir esse cálculo para mim, eu vou te mandar a tabela e você brinca com os cenários que você acha que vai. Ah, eu acho que vai passar 14, você põe 14. E aí a gente vai chegar num lugar comum. Mas aqui eu estou olhando a situação atual. Agora, só implementando a idade para 65 e 62, observem que no positivo para o homem já ficou maior, ou melhor, para o homem já ficou maior o bruto e para a mulher também. Na hora que vai para o líquido, esse colega analista, se ele ficando até os 65 anos e todas essas condições de contorno permanecerem, ele teria um ganho de R$ 2.796, R$ 2.800, enquanto a mulher teria um ganho em torno de R$ 1.100. Aí você fala assim, as mulheres, nenhuma mulher vai perguntar por que é menor, não? Então tá bom. Já que não vai perguntar, então deixa para lá. Tranquilo? As mulheres não querem saber? Não querem saber? Então tá bom. Expectativa de sobrevida é maior. Ou seja, na hora de fazer o cálculo do benefício na FUNPRESP, as mulheres elas vivem mais, né? Ou sobrevivem mais. Ou seja, o divisor é maior. Porque eu pego o saldo acumulado e divido pela expectativa de sobrevida. Como as mulheres vivem mais, eu costumo brincar assim, uma coisa que vocês gostavam tanto, agora estão
Não quer dizer, não sei se gostavam tanto, mas hoje pode ter em prejuízo. Outra coisa extremamente importante que eu queria chamar a atenção, e de novo fazer todas aquelas observações de que a FUNPRESP não tem intenção que ninguém migre. O nosso objetivo não é esse, a gente só está esclarecendo. O doutor Fernando falou isso muito bem. Mas é importante a gente perceber o seguinte: na hora da aposentadoria, a gente só precisa lembrar de duas coisas: o valor do benefício e, o segundo, a regra de reajuste. É só isso que a gente vai ter. Valor do benefício, regra de reajuste. O valor do benefício, hoje a gente está pensando em três coisas: integralidade, última remuneração, média, que é um valor que a gente não sabe o que é, mas dá para poder fazer simulações para alcançar esse número exato, e também, ou no último caso, quem está submetido ao teto. Então, a gente tem esses três cenários de valor. Só que eu entendo, com todas as vênias de quem pensa em contrário, que mais importante do que o valor do benefício é o valor, a regra de atualização. Porque, dependendo da regra de atualização, no primeiro ano, mesmo você ganhando você vai ganhar 100%, 10 mil. Na outra, você vai ganhar 9.500, 95%. Só que no primeiro aumento, dos 10 mil, foi 0. E do 9.500 foi 5%. Já igualou. Deu uma diferençazinha, mas praticamente igualou. Então, a gente precisa lembrar disso, regra e reajuste. E, para isso, eu trouxe números, para a gente perceber algo aqui que eu acho que está claro. Mas, por óbvio, que eu também não vou não vou tentar prever o futuro. Olhem só o que está acontecendo com os membros. Olha os aumentos que os membros tiveram em 2014, 2015, 2016, 2017. E 2018 já está previsto qual vai ser o aumento, né? Só que eu não estou falando para os ativos. Nesse momento, você precisa sair da cabeça do ativo e falar assim: eu estou aposentado hoje. Então, o que teria acontecido? Em 2014 até 2017, teria ganho 20,33. Agora, os servidores, porque nós tivemos um plano de carreira agora aprovado, que vai até 2019, nós tivemos 46. Ou seja, os aposentados na regra de paridade, 46. Agora, os aposentados na regra da média tiveram 27. E quem estava, se tivesse algum aposentado na FUNPRESP, teria ganho com 52. Agora, e daqui para frente, o que a gente pode pensar sobre isso? Primeiro, regra de paridade. Tem data base? Regra de paridade. Qual que é a paridade? É o mesmo reajuste da ativa. Os membros do servidor ativa têm data base para reajuste? Não. Tem índice? Não. Então, a paridade de integralidade é uma regra que você está comprando, que você não tem data base e não tem índice. É uma regra boa? Pode ser. Pode ser. Se você confiar nisso, pode ser uma regra boa. Mas, aparentemente, ela não seria a melhor regra. Mas, olhem só, não tem data base e não tem índice. Isso a gente tem certeza. Mas, para o futuro, a perspectiva que a gente tem hoje é de aumentos acima da inflação? Igual à inflação? Abaixo da inflação? Ou não aumento? Ou não aumento. Então, se a gente tem essa perspectiva hoje, ela pode te orientar para tomar uma decisão, mas você precisa acreditar nela, ou seja, é um cenário. Só que você também teria um segundo cenário, que é o cenário da média. Qual que é o cenário da média? Que é o reajuste dos benefícios do INSS. Tem data base? Sim. Tem índice? Tem. Então, nesse você compra uma regra de reajuste, tem data base e índice. Mas qual que é o índice? Reposição, manter o valor real, reposição da inflação pelo INPC. Agora, qual que é o índice da FUNPRESP? Das FUNPRESPs? Rentabilidade do plano. Ou seja, na rentabilidade do plano, a nossa meta atuarial é IPCA mais 4,5. E a gente tem conseguido, desde que a fundação começou, IPCA mais 5,2. Ou seja, esse horizonte a gente precisa analisar, porque aí te ajuda a tomar uma decisão. Só que não precisa olhar só, deu um valor maior, calma, ou deu um valor menor, calma, vamos olhar o contorno. E aí uma das coisas que precisa ser observado também é esse comparativo de reajuste. Tranquilo?
Quanto tempo ainda tem? Mas está interessante, pelo que eu vejo. Então, tudo bem, tudo bem. Só porque eu fiquei por último e eu tenho medo de o pessoal começar a sair, e aí eu fico meio constrangido. Mas quem quiser sair, pode sair, não se preocupem. É porque já passou do meio-dia, né, o horário. Mas eu vou ser rápido. Eu não vou falar do que já foi falado, só queria mostrar um slide para a gente entender qual que é o problema. Qual que é o problema? O problema é que todo mundo tem. Porque tanto o regime próprio como o regime geral hoje, eles não conseguem te dar a mesma remuneração que você recebe em atividade. Simples assim. Ou seja, por mais que você esforce o regime próprio e o regime geral, não vão te dar 100%. Não tem jeito. Porque você vai ter perda remuneratória. E aí o que acontece é que vem a Previdência Complementar exatamente nesse sentido, de fazer essa diferença. Ou seja, ao aderir, você está adquirindo no presente uma proteção previdenciária adicional para aqueles que são vinculados, e mesmo aqueles que querem se inscrever como migrando, você pode ainda fazer, além dos 8,5, fazer mais uma contribuição facultativa, ou seja, você vai gerir a sua previdência para o futuro. Ou seja, para que você tenha no futuro um futuro com qualidade e renda adequada. Isso aqui eu não vou falar, mas só para deixar bem estabelecido que foi falado há pouco, das entidades abertas e as entidades fechadas, e lembrando que a FUNPRESP-JUDE é uma entidade fechada patrocinada. E aí todas as disposições constitucionais a respeito. Outra coisa, quem quiser usar, esses slides vão ficar disponíveis, quem quiser pegar, utilizar, fiquem à vontade, viu? A gente fez, mas podem usar do jeito que acharem interessante. Isso aqui eu também só esse slide aqui para a gente entender uma coisa. Quem está na regra nova, ou seja, limitado ao teto, ele pode se inscrever na FUNPRESP como participante patrocinado, que está no slide aí, só que só o participante patrocinado que tem aporte do patrocinador. Isso é muito importante. Ou seja, aquele que entrou no regime novo ou aquele que migrou tem a possibilidade de ter aporte do patrocinador. Só que a FUNPRESP também oferece uma previdência que ela é semelhante aos PGBLs do banco, ou seja, você se inscreve, que está do lado de cá, que é um participante vinculado, você se inscreve na FUNPRESP, tem uma previdência mais adequada que a do banco, como foi colocado, até porque a FUNPRESP oferece menores taxas, maior rentabilidade e um efeito que só acontece aqui, que tendo em vista que as contribuições são feitas ou podem ser feitas no contra-cheque, e a nossa indicação é que façam no contra-cheque, a devolução ou abatimento do imposto de renda ocorre no próprio contra-cheque. Então, você contribui 1.000 para a FUNPRESP, esses 1.000 vão abater no seu imposto de renda no contra-cheque 275, e você está pagando, na realidade, 725. Você está tirando do seu bolso 725 e mandando R$1.000 para a FUNPRESP. Então, é um investimento realmente muito interessante. E o participante vinculado, ressaltando de novo, não está abrindo mão do seu regime. Está apenas fazendo uma previdência complementar, vamos dizer assim, simplificada. E eu ainda brinco muito com quem está querendo migrar, falando o seguinte, que antes de casar, namore. O que é isso, Edmilson? Se você quer migrar, antes de migrar definitivamente, se inscreva como vinculado, porque você vai efetivamente olhar para a Previdência já participando. E aí depois, até porque a gente ainda tem um prazo, até o ano que vem. Então, analisa direitinho, porque aí agora você vai sim olhar a FUNPRESP como um participante. E aí você vai ter condições de fazer uma migração com muito mais tranquilidade. Vários colegas que migraram eram vinculados e migraram para patrocinado. Antes passaram de uma situação para outra. Aqui foram as características que foram colocadas, a natureza pública da Fundação. Agora tem um detalhe interessante. Somente membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público é que podem ser conselheiros da FUNPRESP. E, além disso, na estrutura de governança, nós temos a participação de todos os nossos órgãos patrocinadores. Uma outra coisa também importante é que todos os nossos investimentos são feitos pelo colegiado diretoria, não é feita só pelo diretor de investimentos. Isso é uma das regras de governança para dar muito mais tranquilidade.
Algo também importante aqui, quando a gente falou, foi falado sobre regra de concurso público para ingresso de empregados na fundação. A FUNPRESP já fez, nós já contratamos empregados via concurso público, só que, além disso, nós temos uma regra de que todos os empregados da fundação, mesmo os comissionados, têm que passar por processo seletivo nacional. Então, não tem ninguém indicado e ninguém que foi colocado, se não por processo seletivo nacional. Uma regra de governança também bastante interessante. Isso é o nosso patrimônio do plano, 136 milhões, sendo que desses 136 milhões, mais de 7,4 milhões são de portabilidade, ou seja, colegas que têm plano de previdência em bancos, observam que estão pagando mais, estão tendo menos rentabilidade, e aí resolvem se inscrever na FUNPRESP e trazem, ou pessoas que estão vindo dos Correios, da Caixa Econômica, vários colegas estão vindo do Poder Executivo, então eu tenho recebido muita portabilidade. A gente tanto recebe portabilidade, quanto também pode fazer portabilidade. O detalhe da portabilidade é que pode ser de abertas e fechadas, só que não pode ser VGBL. VGBL não é previdência, seguro. Apesar de estar dentro da previdência, mas o Vzinho é o V de seguro. Então, que é um V de vida. V de seguro fica difícil, né? O V de vida, só para lembrar que se trata de seguro. A rentabilidade da fundação, vou deixar disponível, mas aí nós temos os números que estão em vermelhinho, que são as nossas posições, que eu acho que são mais relevantes. Dizer que em 2017 nós já estamos com 4,91 de rentabilidade, abatido a inflação, 5,41, e ao ano, apesar de nos nossos cálculos a gente colocar 4,5, a fundação já conseguiu 5,24. Em 2017, a gente já está com 6,91, e é importante observar que a FUNPRESP está dando um retorno de acima de 100% do CDI. É só um pouquinho, mas é acima de 100%. É um pouquinho mesmo, se vocês observarem, tá, a FUNPRESP conseguiu 52,42 e o CDI 52,34. Tá certo? Está acima do CDI. E quando a gente anualiza, fica 12,48 contra 12,47. Número de participantes, nós já estamos com 8.427 participantes, e ele é a nossa distribuição. A Justiça Federal já está com 1.264 participantes. E desse número, nós temos aqui uma divisão por técnicos, analistas e membros. Nós já temos, já temos ministro do Supremo Tribunal Federal, já temos subprocuradores, desembargadores, juízes substitutos, procuradores regionais, procuradores da República, promotores, na fundação, que dão esse número de 305, e os demais distribuídos aí entre técnicos e analistas. Aí eu parei de falar da fundação. Tem uma apresentação com relação aos dois participantes, que é o patrocinado e vinculado. Eu precisaria de uns 10 minutos para falar dos dois, eu não sei se eu tenho. Tá. Não, então eu vou deixar o material, porque realmente o tempo é curto para falar de tanto assunto. Mas, de qualquer forma, eu agradeço e vou ficar à disposição, como eu disse, eu só vou viajar às 9 da noite, até umas 7 horas eu estou à disposição dos senhores, tá bom? Muito obrigado. Só querendo agradecer muito, Edmilson, e dizer que, na verdade, a gente vai precisar de outras conversas como essas, porque todos nós aqui estamos bem, no mínimo, em dúvida, né, sobre o que fazer. Agradecer também ao Dr. Daniel pela brilhante palestra. E só lembrando que o Edmilson estará na nossa reunião dos magistrados. Passo a palavra ao nosso presidente, Dr. Sérgio. Dr. Paulo. Muito obrigado. Oi? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, ao Daniel, ao Edmilson. São muitos esclarecimentos e novas dúvidas que surgem a partir desses esclarecimentos. Quero agradecer a sua disponibilidade para continuar conosco à tarde, tirando dúvidas de todos. E temos que encerrar, lamento termos que ter interrompido agora, e convidar a todos para amanhã retomarmos os trabalhos a partir das 9 horas. Esperamos começar até mais pontualmente do que pudemos fazer hoje,
E o tema amanhã será o dos benefícios por incapacidade no regime geral de previdência, algo que girará bastante em torno com o nosso trabalho cotidiano. Tá? Muito obrigado a todos e até amanhã.